Olá, boa noite. Meu nome é Marcela Brandão Costa. Eu sou aluna do nono período do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Pelotas. E eu vou apresentar para vocês um trabalho para a disciplina de Medicina de Animais Silvestres e Exóticos, que é ministrado pela professora Raquel França. Este trabalho, então, fala sobre cirurgia em répteis. Então, não tem como falar em cirurgia sem falar em anestesia, né? E também em analgesia. Em répteis, um dos principais obstáculos quando se fala em anestesia é que esses animais eles mantêm poucos reflexos para diferenciar o produto anestésico. E a analgesia ela pode ser alcançada pelo uso de opioides ou do orfanol, a meperidina, tanto para o transoperatório quanto para o pós-operatório. Também pode ser utilizado, então, a ketamina em conjunto, né, ou associado com benzodiazepínicos e opioides, com o objetivo, então, de reduzir a dose desses anestésicos suscetíveis, né, gerando, assim, uma indução e recuperação mais rápida e suave, gerando melhor relaxamento muscular e também analgesia. Os agentes inalatórios, como o isoflurano, podem ser utilizados. O uso de anestésicos locais ele é uma boa opção para melhorar a analgesia, podendo ser utilizado em associação com as anestesias então, injetáveis e as inalatórias. No pós-operatório, é recomendado então, que se utilize medicamentos da classe de anti-inflamatórios não esteroidais, como, por exemplo, cetoprofeno, arfosfreno e meloxicam, pois eles possuem uma atividade antiálgica por um tempo prolongado, né, nesses animais, além do próprio efeito anti-inflamatório. Então, devido à meia-vida desses medicamentos ser maior, né, do que mamíferos, por exemplo, se recomenda um maior espaçamento do período também de administração, nos intervalos, né. Os princípios básicos da cirurgia na medicina veterinária, elas se aplicam também aos répteis. Porém, existem algumas exceções, né? Por exemplo, não existe necessidade de se fazer um jejum, porque esses animais eles não apresentam regurgitação quando eles são submetidos ao efeito de drogas anestésicas. A anestesia ela deve ser realizada com clorexidine, ou então PVPI, aquecidos a temperaturas entre 35 e 40 graus. Na colocação do plano cirúrgico, para fazer o isolamento da área onde vai ocorrer a cirurgia, a gente não deve utilizar pinças, pois esses animais eles possuem esse subculto muito delgado. E isso pode acabar atingindo, então, algum órgão interno. Em relação às suturas, elas até podem ser utilizadas fios absorvíveis, mas como esses animais têm metabolismo lento, pode não ocorrer a absorção. Então, se recomenda a utilização de fios menos reagentes, como, por exemplo, o nylon e o propileno. E, além disso, o tempo de remoção desses pontos ele deve ser por um período mais longo. As principais afecções cirúrgicas em répteis geralmente são as de ordem ortopédicas, que geralmente são causadas por traumas, né? Ou então pelo desbalanceamento do cálcio e dos fósforos, né? Pelo manejo errado, né? O manejo alimentar inadequado. Já em estradilhas, é comum a retenção de ovos nos machos, são comuns os prolapsos penianos, como por exemplo na espécie jabuti-piranga, onde a penectomia ela apresenta bons resultados nesses animais. Contudo, então, eu vou apresentar para vocês, eu vou descrever para vocês a técnica de penectomia em jabuti-piranga. Então, os testudinhos, né, eles
são representados então, pelas tartarugas, os águias e os jabutis. A espécie, então, é relatada neste trabalho, foi a espécie jabuti-miranda. Devido às necessidades especiais requeridas por essa espécie, como a temperatura, alimentação, substrato e ambientes adequados, os erros de manejo eles são frequentes e estão relacionados a diversas afecções desses animais e acabam então levando, né, à busca por hospitais veterinários e por clínicas em busca de atendimento. Entre essas afecções estão a distocia, os prolapsos de placa, as hipovitaminoses, os distúrbios alimentares, entre eles então o prolapso peniano, né? Então, as causas do prolapso peniano são principalmente a movimentação repentina dos animais no momento da cópula, né? Que pode causar então traumas, tiramentos, né? Nesse órgão, hiperparatiroidismo, problemas neurológicos, parasitas intestinais, álcool vesical ou local. Então, geralmente a solução é fazer então a cirurgia, fazer a penectomia. Então, para fazer então, o procedimento, né, é realizado então, uma anestesia local, um PVPI, e também a indução anestésica com ketamina e diazepam via intramuscular. E também é feito a anestesia local, né, com lidocaína via epidural intercontígena. Então, o paciente na posição de cúbito dorsal é realizado então, a anestesia na região pericolatal, né, e dos apêndices pélvicos. Após o relaxamento e a exposição completa do pênis, o qual foi posicionado sobre o plastrão, os corpos cavernosos eles são transfixados individualmente com um fio de polilecaprone número 0. Então, se faz a remoção da parte do pênis, né? Foi realizada cerca de 1,5 cm proximal ao tecido que estava digitalizado, né? Assegurando, então, a total remoção do tecido lesionado. A sutura do osso peniano ele foi realizada em padrão único contínuo, Schmiden, também com fios de polilecaprone. A remoção total do pênis em espinhos, ela pode ser realizada não tendo qualquer alteração envolvendo o sistema urinário, pois a uretra desses animais elimina a urina no canal coloacal. A penectomia total ela é um procedimento eficaz em casos de prolapso peniano com necrose tecidual, pois ela evita que o animal venha a ter recidivas, né? Porém, vale ressaltar que esse procedimento torna esse animal incapaz de ter uma vida reprodutiva. Era isso. Muito obrigada. E se seu animal apresentar qualquer alteração comportamental ou física, procure um médico veterinário. Somente ele está apto para fazer o tratamento, seja esse tratamento cirúrgico ou não.